Eu vejo isso sendo usado para, às vezes, até explicar para o cara por que ele não está tendo resultado, sendo que às vezes não tem nada a ver com isso. Outro erro muito comum, não entender e respeitar individualidades biológicas. E eu vejo assim, isso aqui é aquele grande clichê da educação física, né? Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Ah, não, tem que respeitar a individualidade biológica. Ah, não, a gente tem que, pô, isso aí depende da individualidade biológica, né? Cada caso é um caso, cada aluno é um aluno. Né? Perfeito, discordo nem 1% disso. Só que eu vejo isso sendo usado muito no discurso e pouco na prática. Eu vejo isso sendo usado para, às vezes, até explicar para o cara por que ele não está tendo resultado, sendo que às vezes não tem nada a ver com isso, tá? Porque às vezes o treino não foi bem prescrito para aquele indivíduo e por isso que ele não teve resultado. Então, não é cada caso é um caso, cada um tem um resultado diferente. Né? Então, pensa bem antes de usar esse argumento. Né? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é um grande exemplo disso, que é individualidade biológica que grande parte dos profissionais ignora. Tá? Então, grande parte dos profissionais, por exemplo, não entendem as individualidades de treinamento de uma mulher. Tá? Então, mulher que é tipo assim, você vai ter metade dos alunos que você vai atender ao longo da sua carreira vai ser mulher, né? A gente tem mais ou menos uma distribuição igualitária de mulher e homem que querem praticar exercício físico. Beleza, eu atendo só mulheres, eu atendo só homens, aí foi uma escolha profissional, mas as chances são que você vai atender alguma mulher em algum momento da sua vida. E vamos ver se você está a par de toda a ciência por trás do treinamento feminino. Aqui, por exemplo, nesse estudo clássico de 1995, mostrou que as mulheres têm maior capacidade do que os homens de suportar volume de treino. Aí você já falou comigo assim, pô, Renato, você tá viajando, cara. Você tá, pô, claro que o homem tolera muito mais volume de treinamento. É claro que o homem é muito mais capaz de ficar horas na academia treinando. Aí que você se engana. Se a gente avaliar sempre a mulher de forma relativa à quantidade de massa muscular que ela tem, à quantidade de carga que ela está utilizando, a gente com certeza vai ver que as mulheres têm uma capacidade maior de tolerar volume. Né? As hipóteses por trás disso têm a ver com o sistema energético, com o tipo de fibra predominante delas, são fibras mais oxidativas. Ela tem um sistema energético mais eficiente do ponto de vista oxidativo. Isso parece que ajuda muito elas no sistema de recuperação do treinamento, porque treinamento físico, né, um conceito básico é o quê? É estímulo e recuperação. E beleza, você pode conseguir estimular muito bem numa sessão de treino, mas se a sua recuperação não é boa, não adianta nada. E as mulheres parecem ter um sistema recuperativo muito mais eficiente que os homens, em termos de fadiga muscular, em termos de recuperação muscular. E esse estudo comprova isso, por exemplo. Tá? Mesma quantidade de volume de treino prescrito para todos os indivíduos do estudo, tanto homens quanto as mulheres. Enquanto os homens se adaptaram muito bem no início ali, né, depois estava ficando extremamente eles estavam fadigando extremamente durante os exercícios e chegou um momento que a força deles nem conseguia mais evoluir, que para evoluir eles precisavam de mais volume ou até reduzir o volume para que tenha maior capacidade recuperativa. As mulheres evoluindo constantemente durante as 20 semanas de estudo. Por quê? Boa capacidade recuperativa, coloca trabalho, recupera, coloca mais trabalho, recupera e os ganhos de hipertrofia acontecendo simultaneamente, tá? Esse estudo aqui mostrou pra gente que se a gente prescrever a mesma quantidade de volume para homens e mulheres, as mulheres vão conseguir evoluir por muito mais tempo, porque elas têm uma capacidade melhor de tolerar esse volume de treinamento. Ah, Renato, mas me fala mais sobre essa capacidade recuperativa das mulheres. Né? Outra questão aqui que envolve isso é, por exemplo, o fato de elas se desenvolverem melhor com mais repetições. Se você pega testes de 1RM e as porcentagens, perceba a diferença ali entre homens e mulheres que esse estudo trouxe. Isso aqui é conhecimento já antigo. Isso aqui não é novidade que saiu esse ano. Né? O estudo de 1986 já mostrando isso pra gente. E a gente às vezes, não, mas pô, isso aí é coisa nova, é estudo novo. Não. Isso aqui já se sabe há muito tempo. Olha só, quando você pega, por exemplo, 70% de 1RM para homem, chega a ser ali 12 repetições máximas mais ou menos. Para mulher já são 17 repetições máximas. Então perceba que é a mesma porcentagem de 1RM, só que você tem mais repetições máximas. Isso significa que quando você vai impor 80% de uma repetição máxima, 75% de uma repetição máxima, as mulheres conseguem fazer mais repetições com aquela carga. Então, teoricamente, para se desenvolver melhor, elas vão fazer mais repetições que o homem. A ideia por trás desse estudo aqui é o seguinte:
Se para um homem ele fez 10 repetições máximas, para a mulher, para ter o mesmo estímulo para esse homem, ela vai fazer 12, 13 repetições máximas. É basicamente isso. Ela vai fazer sempre um pouco a mais repetições máximas para atingir o mesmo resultado que o homem atinge com mais carga. Então, se você está focado num treino para mulheres, provavelmente você vai querer trabalhar com cargas um pouco mais leves. E quando eu falo um pouco mais leve, a mulher já fica achando que vai pegar cotonete de 1 kg e vai ficar fazendo rosca direta. Que aquilo ali, pelo amor de Deus, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um pouco mais leves comparadamente a cargas de 90% de 1RM. Por exemplo, vou fazer agachamento, uma carga de 4 repetições máximas. Não, vamos trabalhar umas cargas um pouco maiores, de 8 a 10, quem sabe até 15 repetições máximas no agachamento, tá bom? Então, esse estudo mostrou pra gente essa validade. E aí, o que acaba acontecendo lá na prática? O professor vira e fala assim, então você não ganhou massa muscular aqui no nosso treinamento não, porque mulher é muito difícil ganhar massa muscular. Nossa, mas é muito difícil. A gente treina e não consegue ganhar massa muscular. Aí eu fico olhando aquilo assim na academia, eu falo, cara, o que esse cara tem na cabeça? Ele nunca leu um estudo científico ou então nunca trabalhou corretamente com uma mulher, porque, vamos supor, quando a gente para analisar valores relativos aqui, olha só esse estudo que trouxe para a gente em 2001, com homens e mulheres jovens. Mesmo treinamento prescrito para ambos, tá? O que aconteceu ali? O volume muscular nas mulheres aumentou em 8%, a massa muscular 4%, força muscular 33%, comparado com o homem, que ganhou basicamente metade desses níveis de volume e massa muscular. Então, o que acontece, tá? E aí eu vou explicar para vocês algo muito importante. Eu até explico isso na minha masterclass de treinamento feminino lá na Citius Play, mas eu vou explicar brevemente para vocês entenderem esse conceito do porquê que as pessoas acham que realmente mulheres não conseguem ganhar massa muscular como os homens, por que elas não ficam tão hipertrofiadas. Que tem todo um argumento hormonal de que mulher não tem testosterona e por isso não hipertrofia tanto, só que não tem nada a ver com isso. O que acontece é que, por exemplo, mulher tem muito mais gordura corporal que o homem. Então, é mais difícil de aparecer essa massa muscular. Então, se você pegasse uma mulher definida, uma mulher com baixo percentual de gordura, ela vai ter o dobro de gordura corporal do que um homem definido, tá? Então isso já maqueia um pouco a quantidade de massa muscular que ela tem, de certa forma. Outra coisa, mulher tem medo, às vezes, de ficar masculinizada. Ela acha que se ela pegar muito pesado no treinamento, ela vai ficar masculinizada. Então esse é um outro problema. Às vezes, o profissional não está respeitando as questões da individualidade do treinamento, como eu mostrei para vocês aqui. Capacidade de tolerar mais volume, capacidade recuperativa, a habilidade de trabalhar com altas repetições. Ciclo menstrual influencia também, né? A mulher, quando está próxima do período menstrual, por exemplo, começa a ter perda da força muscular. E aí, se você não respeita isso, né, você pode afetar o seu treinamento diretamente. Então, tudo isso são até conceitos que eu explico mais aprofundadamente na parte de treinamento feminino. Só que se você parar para pensar, né, a mulher não tem hormônio anabólico, né, porque ela não tem testosterona. Então isso justifica. Por exemplo, os homens uma criança, né, vamos supor assim, uma criança, adolescente, homem, ela vai ter mais testosterona do que a mulher vai ter a vida inteira. Então significa que o adolescente ele pode treinar, que ele vai hipertrofiar à vontade, né? Ele vai, vamos supor, um aluno seu de 12 anos, ele vai ter, sei lá, 10 vezes mais de testosterona do que uma mulher, em alguns casos. E aí, esse aluno, então, ele vai hipertrofiar, que é uma beleza. Não necessariamente, tá? E o sistema anabólico da mulher, ele não necessariamente precisa de testosterona para hipertrofiar. E essa questão hormonal, ela é até mais polêmica, eu queria até trazer mais estudos. Na próxima aula eu vou trazer estudos sobre isso, para a gente poder discutir aqui, né, sobre a questão do treinamento feminino e tudo mais. Então, na aula 2, né, vocês podem vir aqui que eu vou dar uma série de referências falando sobre essa questão hormonal. Mas entenda o seguinte, a capacidade, né, de hipertrofia da mulher, ela é muito alta, né? Alguns pesquisadores arriscam dizer que é mais alta do que os homens, quando você compara relativamente.